E aí galera, hoje nós vamos falar sobre Macunaíma, um livro de Mário de Andrade. Assim, vamos considerar que é um livro bem velho, né? Ele é um livro que se inclui no período modernismo brasileiro. Ele se inclui no modernismo brasileiro porque ele fala da condição real do Brasil. Então ele mostra o povo brasileiro como ele realmente é. E tem uma fala coloquial, ou seja, ele não tem língua, ele não tem um linguajar bonito, que nem em todos os livros. Então ele fala palavras feias e ele falta pontuação. Então tem áreas que falta vírgula, coisas assim, como se fosse realmente uma fala de uma pessoa. Por exemplo, no trecho, deixa eu achar. No trecho, no mocambo, se alguma munhata se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha as mãos nas graças dela. Cunhata se afastava. São, várias coisas que não existiam antes. Por exemplo, nunca em uma outra literatura antes aparecia que alguém pôs a mão na graça de alguém. Isso é uma coisa super modernista. E além disso, tem frases como, por exemplo, se alguma. Não existe isso em nenhuma outra literatura. Ou seja, ele demonstra uma oralidade do povo. Ele demonstra a fala do povo. Tem até partes do livro em que Mário de Andrade ele critica os paulistanos e os cariocas com seu linguajar, essas coisas assim, né? Principalmente fala do folclore brasileiro, que é muito influente nessa obra. Agora, gente, voltando ao Macunaíma, a gente vai falar um pouquinho sobre o herói, sobre as características do Macunaíma. Bom, diferentemente do romantismo, que tinha um herói idealizado, o índio tinha valores, morais, o Macunaíma é totalmente diferente. Ele vai ser feio, vai ser retratado como um negro também, mas num sentido mais pejorativo, sabe? O que não existiam nas outras obras literárias do Brasil. E ele também vai ser preguiçoso, tanto é que ele fica 6 anos sem falar e quando alguém questiona ele, por que você não fala? Ele fala, me dá uma preguiça. Então assim, ele era feio, preguiçoso, características que nenhum outro herói teve. Agora eu vou dar um trecho para falar um pouquinho dessas características. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Urarioqueira, que a Índia Tapunhas pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma. Então aqui tá chamando a criança de feia, falando que pariu, comparando um animal, assim, coisas que não existiam em nenhuma outra obra. Voltando mais uma vez, Macunaíma, a gente vai falar dessa vez sobre o absurdo dele. Após Macunaíma retornar de sua jornada, ele se sentiu muito sozinho, porque ele havia matado seus irmãos e Cia, a sua amada, já tinha morrido. Então, em uma cena absurda no livro, ele pega e planta uma trepadeira e sobe até os céus. Essa trepadeira que sobe até os céus faz alusão à morte. Então é meio que um absurdo, porque nenhuma trepadeira chegaria até os céus. E podemos relacionar ao surrealismo, porque essa vanguarda europeia do surrealismo, ela fala muito bem disso, sobre as coisas que só existem na nossa mente e não no mundo concreto. Um trecho desse livro que fala sobre esse absurdo a tribo se acabar, a família virar as sombras, a maloca ruíra minada pelas saúvas, e Macunaíma subira para o céu. Porém ficara do sequito daqueles tempos de diante em que o herói fora grande Macunaíma imperador. Então ele fala aqui um pouco sobre ele ter subido aos céus depois de ter plantado a trepadeira. Esse aqui foi um pouco do nosso resumo sobre o livro Macunaíma, de Mário de Andrade. Eu sou Júlia Solé. Eu sou Henrique Augusto. Sou Júlia Wisniewski, meu número é 23. Eu sou 25. E eu sou 19. Então é isso, muito obrigada por assistir. Valeu aí.